Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque tem gente que estuda de madrugada, né? Eu escolhi esse formato aqui porque acho que fica melhor para visualizar as curvas, para a gente resolver os exercícios. Então, esse exercício, né, eu vou corrigir todos os exercícios e ele vai funcionar como se fosse uma revisão, tá? Claro que ele não vai ter tudo que contém na prova, né? Mas, assim, serve uma revisão. Mas esse vídeo, né, já vou logo adiantando que quem não assistiu às aulas, é melhor você ir assistir às aulas para depois vir para esse. Porque senão você vai ficar voando, tá? Então, vamos começar respondendo, né, o primeiro exercício de desnutrição, tá? Então, vamos lá. Deixa eu aqui abrir para vocês. Desnutrição. Bom, já vou logo adiantando, porque eu recebi muitas dúvidas no direct. Professora, a gente só usa a curva de meninos na... Uma pergunta de Débora. A gente só usa a curva de meninos para o protocolo de desnutrido grave? Não, a gente usa as curvas de meninos para meninos e as curvas de meninas para menina, né? A azul é para menino e a rosa da OMS é para menina. Só que assim, eu coloquei aqui só de menino, mas tem de menina também, tá? Então, cada um usa na sua curva, porque se você usar a curva de menino para menina ou de menina para menino, vai dar errado, tá? Bom, essas primeiras questões, até a letra E, eu já respondi, tá? Então, eu respondi na própria aula. Quando eu terminei, eu estava dando aula de desnutrição, protocolo de desnutrido grave, eu dei essa aula e já respondi até a letra E. Então, se você não viu, corre lá para ver as respostas, porque eu fiz um exemplo prático na aula e usei esse exemplo do próprio exercício, tá? Então, eu vou para a segunda questão. Aí tem assim, a desnutrição, quanto à forma clínica, pode ser classificada em quantas, né? Em quais formas, né? Em quais? Em quais formas? Né? E aí, e quais são, né? Em quais formas e quais são? Tá tão repetitivo, ai meu Deus. Né? A desnutrição, quanto à forma clínica, pode ser classificada em quais formas, né? E aí a gente explicar cada uma delas. Então, a resposta para isso aqui, gente, tem um slide aqui que resume tudo, esse daqui, tá? Então, quanto às formas clínicas, quando você vê esse termo, formas clínicas, ele pode ser marasmo, pode ser caxiocó marasmático, quando ele tem os dois, e quando ele tem só caxiocó, tá? Então, o marasmático é quando a gente já viu que ele tem uma perda severa, né, de tecido adiposo, de músculo, né, de todos os tecidos, os cabelos, e não tem edema, o cabelo escasso, quebradiço, né? Então, ou seja, a criança é irritada e apática, geralmente. E a queixocó marasmático é quando ele tem todas essa deficiência, né, essa perda de músculo, de gordura, perda severa, mais o quê? Edema, tá? Ah, deixa eu até mostrar aqui para vocês na internet uma foto, né, que você vê a criança nas extremidades, ela tem a perda severa de tecido adiposo e muscular, e na região central, no abdômen, tá com edema. Então, ou seja, ela é caxiocó marasmático, porque ela tem tanto a perda severa de tecido adiposo e muscular, como também ela tem edema. Então, quando ele tem os dois, a gente diz que é caxiocó marasmático. Deixa eu colocar aqui. Minha internet é uma beleza, viu? Então tenha paciência. Bora, Fia. Bora. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho até essas fotos aqui. Deixa eu ver se eu acho elas. Fotos. Ah, tem aqui. Graças a Deus, não preciso da minha internet. Vamos lá. Vai travar tudo aqui. Eita. Aqui. Tá? Então, por exemplo, essa criança ela tem caxiocó marasmático. Por quê? Vejam nas extremidades como ela tem a depressão, né? A diminuição severa de quê? Do tecido muscular, do tecido adiposo, de todos os tecidos. E ela tem também o quê? Aqui, edema, né? Então, aqui, ó, ela tem edema aqui e nas extremidades ela tem a perda severa. Então, ela é caxiocó marasmático. Se ela só tem, né, a perda severa, que nesse caso aqui,
né? Esse aqui é só marasmático, porque ele tem a perda severa, né? Cabelo quebradiço, né? Um pouquinho cabelo. Você vê que ela tem uma desnutrição marasmática, porque ela só tem essa perda, só, né? Só de só. Essa perda severa, né? De tecido adiposo e tecido muscular, tá? E quando é que ela é só caxiocó, né? Então, é quando tem uma figura aqui, ó, vendo? A gente vê que ela só é demasiada, né? Então, a criança que ela é demasiada, né? Geralmente com essa cara de lua. Então, resumindo, a resposta seria praticamente esse slide aqui, tá? Então, a caxiocó predomina em crianças mais velhinhas, acima de 2 anos de idade. Apresenta edema, né? Lesões típicas de pele, cabelo descolorido, né? Apatia, anorexia, fígado gorduroso e aumentado, tem um hepatosplenomegalia aumentado de tamanho e uma hipoalbuminemia, ou seja, a albumina dele está bem baixinha, né? Bom, então respondemos a questão 2. A questão 3. Quais os critérios clínicos para diferenciar os tipos das 3 desnutrição, caxiocó marasmático e caxiocó marasmático? Veja, praticamente eu respondi, porque aqui era só para citar o quê? Nessa questão aqui, quais são? Era só para você dizer as formas, que é o quê? Caxiocó marasmático e caxiocó marasmático, quando ele tem os dois. E aqui era para diferenciar. Então, aquele slide ali, meio que eu já respondi, essa 2 e 3 juntos, tá? Qual o principal indicador antropométrico para uma desnutrição atual? Então, gente, pelo amor de Deus, não esqueça isso. Pelo amor de Jesus. Quando é que eu digo desnutrição atual e desnutrição aguda? É a mesma coisa, minha gente. Pelo amor de Deus, faça comigo não. Tá certo? Aprenda isso. Então, é uma desnutrição, essa é a mais grave, por quê? Porque naquele momento, quando eu acuso uma desnutrição aguda, naquele momento, aquela criança está desnutrida, naquele momento, exato momento da consulta que eu fiz os parâmetros. Então, quando é que eu digo que ela tem uma desnutrição aguda? Ou seja, ela vai entrar no protocolo. Quando é que ele tem uma desnutrição aguda? Quando o peso para a altura estiver abaixo de -3. Isso, no caso, ela seria uma aguda grave, né? Aguda grave. O escórico, no caso aqui, né? O indicador é o peso para altura. Lembrando, minha gente, que a altura, ela tem quando a criança, a gente não diz comprimento e estatura para todo mundo, não. Tá? Então, a altura, ela pode ser dividida em 2, em comprimento e estatura. Se a criança tiver até 2 anos, a gente chama de quê? De comprimento. E se a criança for maior de 2 anos, aí a gente chama de estatura. Então, ou seja, para você saber se a criança tem uma desnutrição atual ou aguda, qual é o gráfico da OMS que você vai ter que olhar? Você vai ter que usar o peso para altura, tá? Então, o peso para altura é que vai indicar a desnutrição atual, tá? Então, esse gráfico aqui, ó. Por exemplo, esse gráfico, peso para o comprimento, né? Ele vai indicar o quê? Ele vai indicar se a criança ele tem desnutrição o quê? Aguda. E o comprimento para a estatura, né? Vai indicar o quê? Uma desnutrição crônica, né? Então, quando tiver aqui abaixo do score -3, uma desnutrição crônica grave, certo? Lembra-se que na aula que eu falei que se a desnutrição ficar entre -3, o normal é entre +2 e -1. Se a criança ficar entre -1 e -2, a desnutrição é leve. Entre -2 e -3, a desnutrição aqui, ela é o quê? Ela é moderada e grave é quando é abaixo de -3. E qual o parâmetro que a gente usa para, né, achar uma desnutrição aguda? Qual o gráfico que eu tenho que usar? Você usa o peso para o comprimento, tá? Ou peso para estatura, é a mesma coisa, só que a criança está acima de 2 anos, tá? Então, você usa ou peso para o comprimento ou peso para estatura, dependendo da idade, certo? Então, vamos lá. Então, respondendo a questão aqui. Então, a desnutrição atual, a gente usa qual gráfico da OMS? Então, a resposta é essa.
tá? O indicador peso-altura. Paula, desnutrição aguda. Crônica, perdão. Desnutrição crônica. Qual o gráfico da OMS que a gente vai utilizar? A gente vai usar o gráfico de... Tem que ser para a idade. Comprimento para a idade. Altura, vou botar aqui altura para a idade. E aí a gente viu que a altura, existem dois gráficos, né? Se a criança tiver até 2 anos, a gente usa comprimento e idade. Se a criança tiver acima, né, de 2 anos, a gente usa estatura para a idade, tá? Deixa eu corrigir. Certo? Então, basicamente isso. Então, é esses gráficos que a gente... Lembrando que a criança que é desnutrição crônica, ela não entra no protocolo, tá? Porque essa desnutrição está dizendo, essa desnutrição crônica está dizendo que ela foi desnutrida no passado. Então, ou seja, no momento ela pode não estar, mas foi no passado e agora ela se recuperou desse peso. Então, não tem para que você usar um protocolo com criança que se recuperou. Agora, se a criança tiver desnutrição aguda e crônica, ou seja, ela foi desnutrida no passado e ainda está no presente, aí entra sim para o protocolo. Porque para entrar no protocolo, a gente viu que tem que ser desnutrição aguda, tá? Vamos lá. Diferencie desnutrição primária e secundária. A desnutrição primária, gente, é basicamente por baixa ingestão alimentar, tá? Então, deixa eu botar aqui. Resposta. Desnutrição primária é por baixa ingestão alimentar. Então, de maneira resumida, a mãe não dá comida direito para esse menino, né? Tá colocando abaixo, né, do que ele recomenda, do que se recomenda, né? E a desnutrição secundária, o que seria? Já é quando o paciente ele tem um baixo peso, o baixo peso devido a alguma doença, alguma patologia. Então, até na aula eu disse, olha, tem uma criança que tem uma síndrome, às vezes de Ernest, uma paralisia cerebral, né, uma hipóxia durante o parto, e que ele tem uma desnutrição, mas ele não é desnutrido porque o pai não dá de comida, né? A mãe não dá comida. Então, você vai ver, a mãe faz a dieta tudo certinha, coloca a dieta normal para ele. Porém, ele não consegue engordar porque tem uma doença que não deixa ele engordar, né? Uma doença que consome muita energia e deixa ele magrinho, tá? Então, desnutrição primária entra no protocolo. Por quê? Porque é uma criança que tem baixa comida. E geralmente, por que a mãe não dá comida a essa criança? Porque ela tem uma desnutrição primária. Porque, como a gente viu na aula, essa mãe não tem dinheiro. Então, por isso que você vai botar protocolo de desnutrido grave. Porque protocolo de desnutrido grave não precisa ter dinheiro, né? Na verdade, é muito comparado à comida normal. Então, é o quê? Basicamente, leite, óleo e açúcar. Então, são alimentos de fácil acesso, que qualquer pessoa que, por exemplo, receba o Bolsa Família tem condições de comprar, tá? Então, desnutrição primária, a gente usa protocolo sim. Por que usa protocolo? Porque é uma criança que não come, e não come por quê? Porque a mãe não tem dinheiro, tá? Então, entra no protocolo. Falando de desnutrição secundária, entra no protocolo? Não. Por quê? Porque geralmente não é porque a mãe não tem dinheiro, é por conta que ela a criança tem uma doença e por isso que ela não consegue engordar. Então, uma mãe que tem uma criança desnutrida, por exemplo, você vai usar leite e açúcar, né? Que a gente sabe que é os ingredientes do protocolo, é leite, açúcar, né, para essa criança e óleo de cozinha? Não, a gente não vai usar isso. A gente vai usar comida saudável, como vocês aprenderam em NND. Então, nessa situação, a gente não coloca no protocolo de desnutrido grave. Então, quando a mãe tem condições financeiras, a gente sempre faz o quê? Pega 150 e multiplica pelo peso, tá? O mínimo é 150, a recomendação de secundária é no mínimo 150 e o máximo 220, né? Então, começa pelo mínimo e deixa no final com 220 quilocalorias por quilo. Ou seja, você pega 220 e multiplica pelo peso, tá? Então, basicamente isso. Bom, fechamos aqui.
Respondemos, né? Então, aqui a desnutrição primária é quando a criança tem uma baixa ingestão de alimentos, e aqui o baixo peso é devido a alguma patologia de base, certo? Alguma doença que não deixa a criança ganhar peso. Na sexta questão, tem um paciente de 1 ano e 1 mês, tá? Admitido com desnutrição primária, ou seja, ele tá desnutrido porque a mãe não dá de comer, porque ele come pouco, tá? Apresenta um peso de 3 quilos e um comprimento de 62. Tá? Então, a paciente deve ser submetida ao protocolo desnutrido grave. Veja, a gente viu que para entrar no protocolo desnutrido grave, ela tem que ser primária, então ali já é primária. Tem que ter 3 parâmetros, né? Tem que ter desnutrição primária, então ela já tem. Agora, será que ela tem um segundo parâmetro? O segundo parâmetro é desnutrição aguda, né? E o score tem que dar menor que menos 3 dessa desnutrição aguda, tá? Então, tem que ser desnutrição aguda grave. Então, vamos ver. Como é que a gente sabe? Para ver uma desnutrição aguda, qual é o gráfico que a gente vai usar? Peso para altura, né? Então, vamos utilizar. Então, veja que na prova, né? Vou botar vários gráficos, mas você vai ter que saber interpretar. Por exemplo, esse gráfico aqui, peso por comprimento, ele me diz que se a criança tem desnutrição aguda. E é o que eu quero saber, se ela vai entrar no protocolo ou não. Porque para entrar no protocolo, ela tem que ter desnutrição aguda. Então, vamos colocar aqui o peso dela, é 3 quilos e 62, né? Deixa eu anotar aqui para não ficar voltando. Então, ela tem 3 quilos. Deixa eu ver aqui as informações. Ela tem 1 ano e 1 mês, né? Tem 3 quilos e 62 centímetros, certo? Então, vamos lá. Esse primeiro gráfico, peso por comprimento, ele vai me dizer desnutrição aguda. Então, ele tem 3 quilos. Deixa eu dar uma aumentada aqui. De tamanho. Então, 3 quilos, aqui, ó, 2. Ela tá aqui, ó, 3 quilos, né? Aqui, 3 quilos. Veja que aqui é o peso, então ela tá aqui, 3 quilos. E, deixa eu ver se eu consigo botar inserir uma bolinha aqui. Consigo. Então, ela tá aqui, né? 2, 3, aqui, tá? E tem 62 centímetros. Então, 62, ela estaria aqui, ó, 60, comprimento aqui, 60, 61, 62. E basicamente aqui. Tá? Então, essa criança, ela é sim de protocolo, por quê? Porque ela tem desnutrição primária e ela também tem o quê? O peso para o comprimento menor que o menos 3. Se o peso para o comprimento tivesse aqui entre menos 2 e menos 3, não entra no protocolo. Né? Lembre-se que desnutrição leve, moderada, não entra no protocolo, tem que estar abaixo de menos 3. Então, ela entra sim no protocolo. Então, a resposta aqui a paciente deve ser submetida ao protocolo de desnutrição grave, sim, pois o indicador, né? Peso para o comprimento foi menor que menos 3. Essa é a justificativa, tá? Aí você tira 10 na prova. Aí a pessoa bota assim, não, porque foi menor que menos 3. Tá errado. O que foi menor que menos 3? A gente tem 3 gráficos lá. Nem todos eles dizem que a criança vai entrar no protocolo. O que diz é o gráfico peso para o comprimento ou o peso para a estatura, tá? Qual o volume que a paciente deve receber na fase de estabilização e qual a dieta? Então, eu vou responder a mais fácil. Qual a dieta? Qual a dieta que a paciente vai usar na fase de estabilização é o F75. Na fase de estabilização, ele vai usar o F75. Pronto, já respondi uma. A outra questão é quanto de volume de sonda que eu vou colocar. Tá? Então, primeiro, a gente tem que calcular o quê? O VET. Né? Então, quando a gente vai fazer o cardápio, antes de fazer o cardápio, a gente tem que calcular o quê? O VET. Então, a primeira coisa para calcular o protocolo de desnutrido grave é calcular o VET. O VET da fase de estabilização, né? O VET dessa fase aqui de estabilização, pode variar de 80 a 100 quilocalorias por quilo, tá? Só que eu vou começar, como é o primeiro dia dela, eu vou começar pelo mínimo, tá? Então, essa fase, ele dura de 1 a 7 dias.
Em termos práticos, a gente fica no máximo 2 dias, 3 dias com esse paciente, tá? Nessa fase. Eu pego 80 e multiplico, né? Isso aqui é fixo, tá, gente? Isso aqui tem que decorar, é um valor fixo. Eu pego 80 e multiplico pelo peso. Qual o peso da criança? 3 quilos, tá? Aqui no enunciado, tá? Então, basicamente, eu vou ter aí 240, essa criança precisa de 240 quilocalorias. Então, já calculei o VET, certo? Pronto, Paulo, o primeiro passo é calcular o VET. Depois, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma regra de 3, né? Então, a gente viu que no F75, na situação de F75, né? Então, a gente sabe o quê? O que é que significa F75? Que em 100 ml, eu tenho 75 calorias, certo? Só que eu preciso de quantas calorias, gente? Eu vou fazer uma regra de 3, né? Então, eu preciso de quantas calorias para esse paciente? Esse paciente, ele precisa de 240. Confere. 240. Certo? E aqui está para X, que a gente não sabe. Tá? Que é justamente o que a questão quer, que é o volume. Então, em 100 ml de F75, eu tenho 75 calorias, só que eu preciso de 240 quilocalorias. Está para X, para descobrir a ml. Então, faz uma regra de 3 aí. Então, eu pego... Eita, 240. Tá? Então, eu faço uma regra de 3 aí, é só pegar 100, né? E multiplicar por 240, dividir por 75. Dá 320. 320 ml. Eu posso dar de uma vez para o paciente assim? Não. Eu sempre divido por 6, né? Eu não posso pegar 320 ml numa criança e colocar de uma vez para ela tomar, né? Então, eu divido isso aí, né, por 6, que é o número de refeições ao dia, né? Então, 6 refeições, que é com 2 pausas noturnas. E aí, 320 dividido por 6 dá 53,33 ml de 3 em 3 horas. Certo? Aproximadamente, gente, eu vou colocar aqui 60. Tá? Porque aí, para facilitar os cálculos da mãe em casa, tá? Eu sempre arredondo para o número mais próximo possível, tá? Como eu posso dizer, o número redondo mais próximo, tá? Já que em casa ela não tem proveito, não tem becker, não tem, enfim, não tem problema você aumentar para mais. Até porque você no outro dia vai ter que aumentar, né? Porque lembre-se que você tem que deixar ele com 100, tá? Eu, na prática, eu já calculo no primeiro dia o mínimo e o máximo, porque a cada dia eu já vou aumentando, né? E aí, como eu sei o volume máximo, eu sei até onde eu não posso ultrapassar. Tá? Então, basicamente isso. Bom, respondi aí a letra B. A letra C, qual o volume da paciente deve ser utilizado na fase de reabilitação e qual deve ser a dieta? Então, a dieta que eu vou usar, vou responder primeiro essa parte, que a dieta que eu vou usar é F100. Conferem comigo nessa fase. O que significa F100? Que em 100 ml eu tenho quantas calorias? 100 quilocaloria. Só que eu preciso de quantas calorias? Então, a gente viu que, primeiramente, para calcular, né, o cardápio, para calcular o volume de sonda, primeiro você tem que calcular o VET. Então, tem um valor fixo. O valor fixo da fase de estabilização é de 80 a 100. Só que na fase de reabilitação, o mínimo é quanto? 150, né? E o máximo é 220 quilocalorias por quilo. Ou seja, para calcular o VET, eu pego 150 e multiplico pelo peso, certo? Aqui, ó, multiplico pelo peso. Pego 150 e multiplico pelo peso. O peso dessa criança que está lá no enunciado é 3 quilos, certo?
Então, 150 vezes 3 vai dar 450 quilocalorias. Certo? 450 quilocalorias. Fechou? Bom. Vou deixar preto, que acho que ficou ruim. Tá? Então, ele precisa de 400 e... Vou ter até negrito, vou deixar só a resposta em negrito. Então, esse paciente precisa de 400 calorias, né? 450 calorias. Então, acabei de calcular o VET. Lembrando que eu tenho que deixar, né? Nos outros dias eu vou aumentando o volume, né? O máximo que eu vou dar é 220, tá? Então, como é que eu faço aqui? 100 ml, o que significa F100, né? F100 significa que em 100 ml eu tenho 100 calorias. Só que quantas calorias esse meu paciente precisa? Então, ele precisa de 450. 450, tá. Está para X. Então, regra de 3, tá? Então, em 100 ml, eu tenho 100 calorias. Quantas ml? Eu boto X, porque é o volume que a questão está pedindo, e boto o quanto de calorias que o paciente precisa, né? Que é 450 calorias. Então, resumindo, o que seria F100? F100 significa que em 100 ml eu tenho 100 calorias. Só que eu calculei o VET do meu paciente e ele precisa de 450. Então, caloria em baixa calorias está para X, que é o volume que eu quero. Tá? Então, regra de 3, X vai ser igual, isso aqui corta, né? A 450 ml. Eu posso dar de uma vez para a criança? Não, eu tenho que sempre dividir por 6, que é o número de refeições. Então, 450 dividido por 6 dá 75 ml. De 3 em 3 horas, né? Na prática, eu boto 80 para essa mãe, tá? Para facilitar. Lembre-se que a receitinha que tá lá no slide é para 1 litro. E aí ela vai, por exemplo, se ela faz 1 litro, então ela vai dividir esses 80 ml ao dia, entende? Em cada das 6 refeições, tá? E deixar lá congelado. Paciente apresenta desnutrição crônica. Gente, como é que eu sei que o paciente tem desnutrição crônica? Você vai olhar, eu já respondi isso 1 milhão de vezes, mas eu vou repetir, porque vocês têm que aprender isso. A desnutrição crônica, você vai olhar a curva da OMS. Mas qual indicador que você vai olhar? A altura e idade. Não esqueça que a altura pode ser chamada de comprimento ou de estatura, para a idade. Então, a depender da idade da criança. Se for comprimento, a criança tem até 2 anos. Se for altura, se for estatura, é porque a criança tem acima de 2 anos. No caso dessa questão, a criança tem 1 ano e 1 mês. Então, o que eu vou usar aqui é o comprimento e idade, tá? Então, eu vou usar esse gráfico, peso por comprimento, para ver desnutrição crônica? Não. Esse gráfico é peso por comprimento para ver desnutrição aguda. Peso para a idade, ele vê desnutrição crônica? Vê, mas não é tão fidedigno. Então, por isso que eu nem vou usar ele, tá? Aqui de enfeite. Comprimento para a idade, né? Ou estatura para a idade. Esse disse tem desnutrição crônica, tá? Então, vamos colocar ele nessa curva. Aqui eu tenho a idade do paciente, que ele tem 1 ano e 1 mês, então ele estaria aqui, tá? Tem 1 ano e 1 mês e tem quantos centímetros? 62. Então, comprimento aqui, ó. 55, 60, ó, 50, 60, deixa eu aumentar aqui. Então, aqui, 60, aí eu tenho 61, 62, pronto, ele tá aqui. Aqui. Eita, vou pegar a bolinha, vai ter que desmanchar tudo. Adoro! Ai, que saudade de um quadro. Aqui, 1 ano e 1 mês e 62, tá? Aqui é 60, 61, 62. Pronto. Onde a criança tá, certo? Então, ela tem desnutrição crônica, sim, tá? Então, essa criança, por que ela tem desnutrição crônica? Porque o comprimento para a estatura
deu inferior, o score deu inferior a -3. Então, essa criança tem desnutrição aguda e crônica. Entra no protocolo, tá? Então, para entrar no protocolo, o mínimo que tem que ter desnutrição aguda, grave, né? Ou seja, o peso para o comprimento menor que -3, né? E ter desnutrição primária. Então, entraria sim. Essa criança tem desnutrição aguda e tem a crônica, ou seja, ela foi desnutrida no passado e também agora no presente. Então, sétima questão. Calcule o volume de uma paciente desnutrida com desnutrição energética proteica na fase de estabilização e reabilitação, que apresenta 4 quilos, vamos lá, 4 quilos e 89 centímetros. A idade dela, ela tem 1 ano e 6 meses. Tá, então vamos lá. Vamos calcular o volume. Então, primeiro a gente vai calcular o volume da fase, né, que eu pedi aqui, fase de estabilização. Né? Então, para calcular o volume, a gente viu que primeiramente a gente tem que calcular o VET, né? A energia dessa paciente. Como é que a gente calcula a energia dela? Na fase de estabilização, né, a gente viu que a gente a recomendação, o mínimo é 80 e o máximo é 100 quilocalorias por quilo. Tá? Então, eu pego 80 e multiplico pelo peso, né? O peso da criança é 4 quilos. 320, né? Deixa eu só conferir aqui, porque o tic-tac não tá mais funcionando, não. É isso mesmo, 320. O vestibular me fazer isso em 3 segundos. Bom, 80 vezes 4 dá 320 quilocalorias, tá? Então, é aquela questão, mas se você para de ficar fazendo cálculo, né, você se acostuma, você vai perder na prática, tá? Mas enfim. Bom, calculei o VET, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o VET dessa criança. Segundo, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma regra de 3. O segundo passo é uma regra de 3. O que é que eu vou usar para essa criança? Eu vou usar na fase de estabilização. Eu uso o F75. O que seria F75? Né? A gente já viu aqui. F75... Vou fazer para cá. Né? O que seria F75? O que é que isso me diz? Que em 100 ml eu tenho 75 calorias. Volume... Eita, caiu. Deixa eu botar isso aqui para baixo. Tá? O volume, a gente bota aqui X, tá? Que é o que eu quero, que eu pedi na questão para calcular o volume da sonda. Ou por via oral, ele pode ingerir por via oral ou por sonda, vai depender da aceitação do paciente. E colocar a quantidade que eu calculei agora do VET, 320 quilocalorias. Tá? Então, armando aqui significa, né, para calcular o volume da fase de estabilização, o que é que eu faço? 100 ml, o que seria F75? 100 ml está para 75 calorias, só que eu preciso de 320 calorias, que eu calculei aqui no VET, e está para X o volume. Faz regra de 3, então, 320 vezes 100 dividido por 75. X dá igual a 426,66. Vamos arredondar para 67. Dividido por... Gente, isso aqui é a quantidade de ml. Eu posso dar isso de uma vez para o paciente? Não. Você tem que dividir pelo número de refeições, que é 6 refeições, que é 2 pausas noturnas, e aí dá, dividido por 6, dá 71,1 ml. Tá? Então, na prática, eu colocaria 80 ml, sem problema nenhum, tá? De 3 horas. Certo?
Bom, exatamente isso, certo? Bom, aí esse aqui seria a resposta. Agora, eu pedi para calcular o volume também, não só da fase de estabilização, mas eu pedi da fase de reabilitação. Então, vamos calcular da fase de reabilitação? Na fase de reabilitação, a gente usa a dieta F100, né? Então, o que significa F100? F100 significa que em 100 ml tem 100 calorias, só que ele precisa de quantas calorias? Né? Eu vou calcular aqui ainda. Então, primeiro eu calculo o VET desse paciente. Então, VET, sempre antes de fazer o cardápio, ou seja, antes de calcular o volume, eu tenho que calcular o VET. Para calcular o VET, eu uso valores fixos na fase de reabilitação, entre 150 a 220 quilocalorias por quilo. Tá? Então, quanto é, eu vou começar pelo mínimo, 150 aqui, e vou multiplicar pelo peso. O peso do enunciado da criança, que está no enunciado, o peso da criança seria 4 quilos. Então, 150, deixa eu calcular aqui. 150 vezes 4 dá 600 quilocalorias, certo? Bom, aqui F100 significa o quê? Que em 100 ml eu tenho 100 calorias, só que eu preciso de quantas calorias? Que eu calculei agora no VET. 600. Está para X. X vai ser regra de 3, X vai ser igual a 600 ml. Não posso dar isso de uma vez para a criança, tenho que dividir pelo número de refeições, que é 6, e vai dar 100 ml, né, de 3 em 3 horas. E F73. Beleza. Ou de F100, né? Certo? Então, a resposta seria essa aqui. 100 ml. Na fase de reabilitação, né? E na fase de estabilização, o volume seria 80 ml de 3 em 3 horas, tá? Facílimo. Gente, é treino. É treino, é treino, é treino. Faz sozinho, depois vê a resposta, para ver o que é que errou e tudo mais. Tá? Bom, tem uma outra situação aí, que é um cálculo do volume de um paciente que tem desnutrição energética proteica na fase de estabilização e reabilitação, então a gente vai ter que calcular as duas fases, que apresenta um peso, peso de 2,8 quilos, né, 60 centímetros e tem 9 meses. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço, minha gente, é pegar esses dados antropométricos e de idade, né, e anotar num cantinho à parte, tá? Bom, e aí para calcular o volume, né, tanto da fase de estabilização como na de reabilitação. Gente, é a mesma coisa, então vou até copiar e colar aqui, o que vai mudar é só o peso, né? Então, vamos lá. Então, para calcular o volume da fase de estabilização, a gente viu que a primeira coisa que a gente tem que fazer... Deixa eu botar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o VET. Então, na fase de estabilização, isso é fixo, tá? Decore isso. O VET é de 80 a 100 quilocalorias. Ou seja, eu tenho que pegar 80 e multiplicar pelo peso. Só que o peso dessa criança mudou, né? Que é outro exemplo. O peso dessa criança é quanto? 2,8. Então, vou usar 2,8. Ixi, vai dar um volume tão pequenininho. Mas a gente atende, viu, criança? Nessa situação, infelizmente. Infelizmente. 80 vezes 2,8. 80 vezes 2,8. Dá 224 quilocalorias. Tá? Então, esse é o VET dessa criança, tá? Na fase de estabilização, a gente usa F75. F75 significa que em 100 ml eu tenho 75 calorias.
Só que esta criança precisa de quantas calorias? 240. Então, bota aqui 200 ou 224, né? 224. E aí, gente, quanto é que vai dar o volume, né? Então, faz uma regra de 3. Isso aqui, fazendo uma regra de 3, né? Tem gente que não sabe a regra de 3, tem que estudar, tá? Pesquisa, pede ajuda ao colega. Eu vejo gente que arma isso na prova e erra, né? Então, como é que faz uma regra de 3? Pega 240, volume aqui de baixo, esse valor aqui de baixo, 240 e multiplica por o que tá aqui, ó, na diagonal. 100 e divide por aqui, né? Porque tá aqui do lado, 75. Dá 298 ml. Divide por 6. Dividir por 6, que é o número de refeições, vai dar quanto? 49, vou arredondar aqui para 78, tá? ml de 3 em 3 horas. Só que aí o que é que eu faço? Uma mãe não tem proveito, não tem pipeta, aí eu já arredondo logo para 50. 50 ml de 3 em 3 horas, tá? Então, essa é a resposta para essa criança com esse peso 2,8, tá? Na fase de estabilização, ela tem que receber 50 ml de 3 em 3 horas de F75. Bom, na fase de reabilitação, a primeira coisa que a gente tem que fazer, novamente, é calcular o VET. Então, como é que a gente calcula o VET dessa criança? Isso aqui é valores fixos, tem que decorar, entre 150 a 220. Claro que preste atenção na prova, se eu pedir o máximo na fase de reabilitação, você vai usar 220. Se eu peço o mínimo, você vai usar 150. Então, por exemplo, se eu pedir, vou dizer, aqui na questão eu deixei aberto, para aceitar os dois, né? Mas 150, como as questões vão ser a maioria, né, tudo fechada, então eu tenho que dizer se é o mínimo ou o máximo. Então, eu vou pedir uma ou outra. Então, se eu pedir o máximo, é o máximo, é 220. Se eu pedir o mínimo de recomendação de energia, é o mínimo. Tá? Então, eu vou colocar aqui como se fosse o mínimo. O mínimo é 150 vezes o peso, né? Qual o peso dessa criança? Deixa eu apagar aqui, que essa é da criança anterior. O peso dessa criança é 2,8. Tá? Então, 150 vezes 2,8. Eu olhei agora, eu tava com medo. Será que você está gravando? Porque no cálculo de parenteral eu gastei mais de 1h30 e não gravou. Maria, trauma da bexiga, isso. Bom, 150 vezes 2,8. Dá 420 quilocalorias. Esse 2,8 tá lá no enunciado da questão, que é o peso da criança, tá? Então, vê só. Para calcular o VET na fase de reabilitação, que é o primeiro passo, eu pego o mínimo, 150, e multiplico pelo peso. 2,8 dá 420, certo? Na fase de reabilitação, deixa eu aqui para não confundir. Na fase de reabilitação, eu uso F100. O que é F100? Significa que em 100 ml eu tenho 100 calorias. Só que eu preciso de quantas calorias? 420, né? Então, 420 quilocalorias. Então, calorias embaixo de calorias e ml embaixo de ml. Que esse aqui é o valor que eu não sei, que a gente bota para X. Então, regra de 3 vai dar 420 ml. Só que eu não posso colocar isso de uma vez. Então, eu tenho que dividir isso por 6. Olha o carro do ovo. 420 dividido por 6. 70 ml de 3 em 3 horas. E meu marido me chamando. Eu disse, eu vou... Tô gravando! Desculpa aí, gente. Isso é pra eu comprar ovo, tu acredita? Preguiça. Deus me livre. Ó, 70
70 ml de 3 em 3 horas. Então, só voltando para cá, então, F100 significa que em 100 ml tem 100 calorias. Só que a criança precisa de 420, porque eu calculei o VET aqui. Então, regra de 3 vai dar 420 ml, só que eu não posso dar isso de uma vez. Eu tenho que dividir pelo número de refeições ao dia, que são 6 refeições, né? Café da manhã, almoço, jantar e os 3 lanches, dá 6 refeições. Divide por 420, dá 70 ml de 3 em 3 horas de F100, tá? Então, calculei. Qual é a composição do F100 e do F75? Gente, facinho isso aí. É só para você saber quais são os ingredientes. Então, a gente usa o quê? Leite, óleo de cozinha e açúcar. Por isso, gente, que a gente só usa para criança pobre, né? De desnutrição primária. Porque se a mãe tem condições financeiras, a gente não vai fazer uma... Imagina colocar isso assim, né? Como fonte de energia, de carboidrato, de lipídio, de proteína, só isso, né? Leite, ovo, leite e ovos, falando do caso do ovo, falei ovo, não tem ovo não, minha gente, o protocolo é leite, óleo e açúcar, tá? Então, às vezes a gente, tem um estudante que às vezes recebe estágio, ai meu Deus, carboidrato simples, óleo de cozinha, gordura trans, né? Óleo de soja, de milho, leite, meu Deus, gordura saturada. Minha gente, é o que tem para hoje. Tá? Então, a criança não tem condições de comprar, não, né? É o que eu digo, são crianças, como a gente viu na aula, que tem uma vulnerabilidade, né, muito grande, tem um erro muito importante, né, tem condições socioeconômicas baixas, e muitas vezes, minha gente, é o que tem, tá? Então, por isso que a gente usa para essas crianças nessa situação. Paula, pode associar com comidinha? Pode. Geralmente, o que é que eu faço? Eu deixo tudo que eles precisam por sonda, tá? Eles vão para casa de sonda, geralmente. Ou se ele, às vezes não, às vezes eles ingerem esse leite e conseguem beber direitinho, sem rejeitar. Então, se ele bebe tudo por via oral, ótimo. Se não, passa sonda para poder ingerir tudo. Então, e em casa, eu deixo a mãe dar comidinha normal, né? Para a criança, em associação, só que eu deixo de maneira simbólica. Eu disse, primeiro você dá o leite, depois o que der de maneira simbólica, se ele comer, ótimo. Se não... Tá? Então, e a última questão, que é a polêmica, que eu fiz um vídeo só para isso, né? Que é calcule a quantidade de proteína pelo F75 e F100 da criança 8, né? Que é essa criança que a gente acabou de calcular, né? Essa criança é 8. Bom, gente, é fácil, facílimo, facílimo. Vê, tem um slide aqui que eu mostrei, inclusive, na aula, que vai matar a charada. Tá? Então, aqui tem a composição, né? Basicamente, a composição energética, né? E dos macronutrientes, né? Das fórmulas, tá? Tanto do F75 como também do F100. Então, o F75, em 100 ml, eu tenho 75 calorias. Isso a gente já tá cagado de saber. Só que quanto ele tem de proteína? 0,9 em 100 ml. Tá? E o F100, quanto que ele tem de proteína em 100 ml? Então, 100 ml de F100, eu tenho 2,9 gramas de proteína. Então, vamos calcular isso aqui na santa paz e na tranquilidade, né? Então, vamos lá. Em 100 ml de F75, eu tenho quanto... Eu vou botar aqui F75, a proteína, né? Em 100 ml de F75, eu tenho 0,9 gramas de proteína, tá? Só que quanto de ml essa criança vai ingerir no dia todo, tá? Então, gente, você vai ter que botar o valor de proteína do dia todo. Eu não quero o valor de proteína de 3 em 3 horas, não. Eu quero, geralmente, quando a gente bota no prontuário, a gente coloca o que o paciente está ingerindo do dia todo, a caloria do dia todo e a proteína do dia todo. Tá? Então, aqui, essa criança na fase de... quando ela está ingerindo F75, ela está ingerindo 50 ml de 3 em 3 horas. E em 6 horários, lembra disso? Então, ou seja, eu pego 50 e multiplico por 6. Então, essa criança da questão 8, ela está ingerindo... Lembra que ela está ingerindo 50 ml de 3 em 3 horas a cada... 3 horas.
Só que ela vai fazer isso 6 vezes ao dia, né? Que é 6 refeições. Então, eu pego 50 vezes 6. Então, vai dar o volume que ela vai ingerir o dia todo. Então, vai ser 300 ml dia. Tá? Então, eu pego aqui e boto 300 ml. Está para X. Regra de 3, X vai ser igual a... Aí você pega 300, multiplica por 0,9 e divide por 100, que tá aqui. Dá 2,7 gramas de proteína. Então, essa criança está ingerindo este valor de proteína, tá? 2,7 gramas de proteína. E no caso do F100, né? Então, vamos pegar aqui F100. Ela está ingerindo aqui quanto de proteína do F100? Então, ela está ingerindo 70 ml de F100 a cada 3 horas. Só que eu quero saber a proteína do dia todo. Então, eu pego 70 e multiplico por 6. Dá 420 ml. Então, essa criança, durante o dia todo, ela vai estar ingerindo 420 ml, porque ela vai estar ingerindo 70 ml a cada 3 horas. Então, são 6 refeições, então ela vai ingerir 70 aqui, 70 aqui, 70 aqui, 70 aqui, 70 aqui, 70 aqui. Somando esses 70, vai dar 420, esses 70, né? Todos esses 70 de cada refeição, vai dar 420 ml, tá? Então, então, para calcular a proteína, a gente sabe que no F100, né, nessa situação de F100, o que é que acontece? 100 ml, eu tenho quanto de proteína? 2,9. Tá aqui nesse slide, tá? 100 ml de F100, eu tenho 2,9 gramas de proteína. 2,9 gramas de proteína. Só que quanto que ele vai ingerir de ml no total? 420 ml está para X, certo? Bom, aí, regra de 3, 420 vezes 2,9 dividido por 100 vai dar 12,18. Tá? Gramas de proteína. Gente, se a gente pegar esse valor, tá? Acabou a questão, tá? O valor, a resposta é essa. Na fase de reabilitação, você vai botar 12,18 gramas e aqui 2,7 gramas de proteína. Mas para que a gente faz isso na prática? Para você saber o quanto que essa criança está recebendo em grama por quilo de peso. Porque, veja, na fase de reabilitação, a recomendação é que a proteína ela fique entre 4 a 6 gramas por quilo de peso, né? E na fase de reabilitação, na fase de estabilização, perdão, na fase de estabilização, a gente recomenda que a proteína fique, né, no mínimo aí, né, em torno de 1,5 gramas por quilo. E na fase de reabilitação, de 4 a 6 gramas por quilo. Então, como é que eu sei se minha proteína está certa ou não? Então, você pega esse valor aqui, esse não é o valor, e divide pelo peso. Aí você vai saber o valor em grama por quilo de peso. Então, o peso dessa criança é 2,8. Então, se eu pegar 12,18 e dividir por 2,8, isso é só uma curiosidade, tá? O que a gente faz na prática, mas não está na questão não. Então, essa paciente da questão 8, ela está recebendo 4,35 gramas por quilo de peso, né? Na fase de reabilitação. Então, ou seja, ela está dentro da recomendação, porque o valor, né, entre 4 e 6 na fase de reabilitação, tá? Então, vamos fazer essa aqui na fase de estabilização, para ver se ela está recebendo. Eu pego 2,7, né? E divido pelo peso. O peso da criança é 2,8. Ela está recebendo 0,9 gramas por quilo.
Mas, Paula, você disse que na fase de reabilitação a proteína deveria ficar entre em torno de 1,5 gramas por quilo de peso, na fase de estabilização. Mas, gente, a gente deixa mesmo assim. Por quê? Por conta do risco de síndrome de realimentação. Que a gente viu que é quando o coração não aguenta, não para. Mas aqui, obrigatoriamente, na fase de reabilitação, tem que ficar o valor que você achar de proteína, você divide pelo peso, e o valor tem que ficar entre 4 e 6. Porque isso significa que essa criança vai conseguir crescer, vai conseguir restaurar o pezinho dela, restaurar a questão da deficiência de energia e proteica também, tá? Então, basicamente isso. Fechamos esse exercício, né? Corrigir outro. Deixa eu fechar aqui. Não salvar. Não salvar. Vai aqui. Aqui, ó, vou fechar minhas fotos. Agora que vai abrir minha internet, minha gente. Vem. Passada. Fechar. Bom, o outro exercício foi o de sepse, né? Então, vamos lá. Bom, coloquei 4 gases aí, né? Pra gente avaliar, tá? Então, primeira coisa, a gente vai ter que olhar separadamente, né? Então, a gente tem aqui um pH, né? De 7. Essa gaso aqui, né? De 7,25. A gente tem uma pressão parcial de CO2, né, de 30. E a gente tem um bicarbonato aí de... Bicarbonato de 17. Tá? Então, só fiz transcrever o que está aqui, certo? Lembrando que uma alteração na pressão parcial do CO2 a gente chama de alteração o quê? Respiratória. Lembre-se que o CO2 não tem a ver com a respiração, então uma alteração na pressão parcial de CO2 a gente chama de respiratória. E uma alteração no bicarbonato a gente chama de metabólica. Tá? Bom, vamos olhar esse pH. Esse pH tá normal, né? Então a gente vai, deixa eu abrir aqui o slide de sepse para facilitar. Gente, não vai assistir essa aula sem assistir a aula de sepse, não. São divididas em 3 partes, senão você vai voar, tá? Digo logo, vai voar. Vamos voar. Ó, o valor normal de pH é entre 7,35 e 7,45, tá? Então, o pH desse cristão aqui está 7,25. Então, tá 7,25. Vou botar aqui. Vou trazer ele para cá, porque facilita. Deixa eu pegar esses valores aqui. Facilita a nossa vida. Vê, o pH, o valor normal é entre 7,35 e 7,45. Então, o pH está abaixo de 7,35. Então, significa o quê? Que esse paciente, ele está com acidose, né? Então, se, por exemplo, se o pH, né? Se o valor de pH estiver abaixo de 7,35 significa acidose. Se tiver acima de 7,45, seria alcalose. Então, a gente vai botar ali acidose. Certo? O pH indicou aqui uma acidose. Pronto, perfeito. A pressão parcial de CO2 deu 30, certo? Deu 30. O normal, ou seja, ela estaria abaixo, né, de 35, tá? Então, a gente viu que quando a pressão parcial de CO2 estiver acima de 45, significa acidose. E abaixo de 35 significa o quê? Alcalose. Então, como está abaixo, aqui é uma alcalose. Bom, deixa eu
Isso eu estou analisando separadamente, né? Olhei o pH, a pressão parcial do CO2 e agora eu estou vendo a pressão, o bicarbonato, deu 17. Então, o bicarbonato, quando eu tenho bicarbonato acima de 26, né, o normal seria entre 22 e 26. Acima de 26, a gente está em alcalose e abaixo em acidose. Então, como ele está abaixo, então é aqui, ele está pelo bicarbonato, deu acidose, certo? Pronto, então deu acidose. Então, vamos interpretar a gaso? O primeiro nome, quem determina é o pH. Então, deu o quê? Acidose. O segundo nome, quem determina é o quê? Aquele que deu igual ao pH. Quem foi que deu igual ao pH? O bicarbonato, né? Aqui, ó, deu acidose no pH e aqui deu acidose. Então, bicarbonato. Então, uma alteração no bicarbonato, a gente viu que a gente chama de quê? Metabólica. E o terceiro nome, que é a confusão, gente. Esse terceiro nome aí eu botei só por questão de conhecimento. Mas assim, eu não cobro em prova, porque isso não é tão importante para o nutricionista. Porque a partir do momento que der acidose metabólica, alcalose, acidose metabólica, acidose respiratória, ou enfim, deu acidose ou alcalose no pH, gente, já é para a gente ficar com a orelha, né, em pé, para a gente ver se vai liberar dieta ou não para esse paciente de UTI, tá? Mas assim, é importante a gente saber, tá? Porque vai que, né? Perguntem a gente, né? A gente ter pelo menos uma aguinha, né, minha gente? Pelo amor de Deus, falando isso aqui. Vai que, pra gente pelo menos entender o processo, né? Tá? Então, esse segundo nome, aí você vai dizer se ele é compensado ou descompensado. Paula, como é que a gente faz na prática, né? Então, deixa eu mostrar aqui um slide. Você vai ver se o pH tá normal. E quando o pH não estiver normal. Então, veja, esse pH tá normal? Não, a gente viu que esse pH deu acidose. Seria normal se o pH ficasse entre 7,35 e 7,45. Então, gente, se o pH não deu normal, essa gaso, ela só tem essas duas opções. Se o pH tivesse dado normal, eu só tenho essas duas opções, tá? Bom, então o pH não deu normal, tá? Então, esse resultado pode ser parcialmente compensado ou descompensado. Vai depender se o contrário do pH, aí você vai ver o contrário do pH, ajuda e aqui não ajuda. O diferente do pH ajuda e o diferente de pH não ajuda. Tá? Então, ou seja, o pH desse paciente, ele deu alterado. Então, ou pode ser parcialmente compensado ou descompensado. O que é que vai alterar? Se o pH contrário, no caso, né, o valor contrário ao pH está ajudando ou não. Então, vamos olhar aqui se ajuda ou não. Vamos para cá. Gente, veja só. Esse paciente está morrendo, certo? Porque ele está em acidose, ó, ele tem 2 ácidos, certo? Então, o contrário ao pH, você vai olhar o quê? Pressão, o que é que deu contrário? Então, esse terceiro nome aqui, você vai olhar o contrário ao pH. Quem é que deu o contrário? Pressão parcial do CO2. Está ajudando ou não está ajudando? Gente, está ajudando sim, tá? Porque imagina, tu tá morrendo do ácido, tá? Tu tá morrendo aqui, ácido, ácido aqui e ácido aqui. Aí tu imagina eu jogar mais ácido em tu. Tu já tá todo assado, né? Tu tá com 2 ácidos e eu jogo mais ácido. Eu tô te ajudando? Não, eu tô te matando, né? Então não ajudaria, tá? Então, quando é que eu digo que eu também não ajudo? Quando tu tá cheio de ácido, deu 2 ácidos e eu fico normal.
Ou tu tá morrendo, tu tá se assando no ácido. A gente viu que esse pH tem que estar neutro para você não morrer. Então, imagina, tu tá com 2 ácidos e eu tô aqui de mão cruzada. Tô nem aí, vou ficar normal. Você tem que estar desesperado, você tem que jogar um alcalino. Porque vocês sabem, se eu misturo ácido com alcalino, ele fica o quê? Neutro. Então, isso eu estou te ajudando. Então, quando é que eu te ajudo? Quando eu faço um efeito contrário. Né? Então, quando eu boto um ácido e um alcalino, eu estou te ajudando, porque eu estou deixando tu neutro. Agora, quando é que eu não estou ajudando? Quando tu tá ácido, ó, veja, se tu tá ácido, 2 ácidos, aí eu pego e coloco mais ácido. Ou então tu tá ácido e eu fico normal, dentro dos valores normais. Aí não, né, minha gente? Você tá morrendo, tá caindo dentro do poço. Eu vou ficar normal? Não, eu tenho que correr atrás de você e puxar você para você não cair dentro do poço, tá? Então, o que é que a gente observa? Que o contrário do pH está ajudando. Por quê? Porque eu estou diminuindo a acidez. Eu estou deixando você mais próximo da neutralidade. Então, se eu estou ajudando, lembra desse slide aqui? O pH, ele não está normal. Se ele estiver ajudando, né, o pH, eu vou deixar ele como parcialmente compensado. Se ele não estiver ajudando, ele é descompensado. Como esse está ajudando, é parcialmente compensado. Então, eu vou botar aqui, ó, o terceiro nome. Cadê? Aqui. Parcialmente compensado. Vou deixar aqui, deixar grande aqui para você tirar um print. Então, a resposta é essa. Dessa gaso aqui, né? É a acidose metabólica parcialmente compensada. Show de bola? Vamos para o próximo. Vou apagar aqui. E vou colocar os valores do outro. Então, pH deu 7,28 e pressão parcial de CO2 deu 50 e ali 18. Tá? Então, deixa eu substituir esses valores aqui. Tá? Paciência, né, minha gente? Não tem paciência. 7 anos de azar. Ó, aqui esse valor deu 7. No quadro fazendo 2 minutos. 50. Tô passando uma véia, né, falando do quadro, mas eu sinto muita falta, minha gente. Nunca, olhe, pelo amor de Deus. Eu penso na primeira coisa quando a gente voltar ao normal é dar um abraço naquele quadro. Eita, pegar a corona lá. Bom, vamos lá. 7,28, certo? Os valores, pressão parcial deu 50 e o bicarbonato deu 18. Então, vamos interpretar a gaso, né? Que a questão está pedindo. Então, primeiro a gente interpreta isoladamente. O pH deu 7,28. Então, tá normal o pH? Não, deu abaixo de 7,35. Quando dá abaixo, a gente diz que é acidose. Se esse pH tivesse acima de 7,45, seria o quê? Alcalose, tá? Mas como está abaixo de 7,35, pH abaixo de 7,35 é acidose. A pressão parcial do CO2 deu 50. Então, deu também o quê? Acidose. Por quê, gente? Porque pressão parcial do CO2 acima de 45 dá o quê? Acidose. Abaixo de 35 é alcalose. Como deu 50 acima, então deu acidose. Tá? E bicarbonato deu 18, né? Então, bicarbonato deu o quê? Se o bicarbonato fosse acima de 26, daria alcalose. Só que o bicarbonato deu abaixo de 22, né? Deu 18. Então, seria o quê? Acidose. Eita, esse daqui tá pronto, vai pro céu. Tá? Então, gravíssimo isso. Não tem ninguém para ajudar ele, tá vendo? Bom, ó, primeiro nome que determina é o pH, certo? Primeiro nome que determina é o pH, certo? Então, deu o quê? Acidose. O segundo nome é aquele que é igual ao pH. Quem é que deu igual ao pH? Acidose. Poxa, os dois deram igual ao pH, né? Então, eu tenho uma acidose respiratória e eu também tenho o quê? Metabólica. Então, eu tenho uma acidose metabólica
e respiratória. Tá? Tá vendo aqui? Por quê? Porque uma alteração na pressão parcial do CO2 a gente chama de respiratória. E na de bicarbonato a gente chama de metabólica. Como os três deram acidose, né? Não teve nenhum contrário ao pH, então tem acidose e acidose. Então a gente diz o quê? Que é alteração tanto respiratória como metabólica, tá? Então até agora a gente tem o nome de quê? Da gás, o quê? Acidose metabólica respiratória. E o terceiro nome, aquele que é diferente de pH. E teve diferente de pH? Não. Então, tá ajudando? Tem algum ajudando? Não. Tá todo mundo ácido. Se não tem ninguém ajudando, é o quê? Descompensado. Como é que eu sei disso? Volta para aquela regrinha aqui que eu disse, né? Olha o pH desse paciente. Tá normal? Não. Deu acidose. Então, o pH não está normal. Então, ele pode ser parcialmente compensado, se o diferente de pH ajuda. E descompensado, se o diferente de pH não ajuda. Minha gente, nem diferente de pH ele tem. Ou seja, ele está com ácido, tem 2 ácidos, e o que deveria estar diferente de pH, joga mais ácido. Então, você tem 3 ácidos aí na história. Então, é descompensado, porque não está ajudando o pH, tá? Não tem nenhum que esteja lá, nem a pressão parcial do CO2, nem o bicarbonato está ajudando. Então, é descompensado. Então, a resposta para essa questão é... Deixa eu botar aqui em vermelho. Essa daqui. Para vocês darem um print. Acidose, metabólica e respiratória descompensada. Tá? Na prova eu só peço até aqui, eu não peço o número 3 não, tá? Mas é bom saber para a vida, aprender mesmo. Não nivele por baixo. Bom, vamos para a próxima gaso, né? Gaso, deixa eu anotar aqui, 7,25 de pH. Não. 7,37 de pH. 50 de CO2, de parcial de CO2 e bicarbonato 29. Vou responder essa daqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui deu, nessa outra questão deu 7,37 pH. Pressão parcial de CO2 deu 50 e aqui deu 29. Só estou transcrevendo o enunciado, tá, gente? Estou fazendo responder a questão não. Vou começar agora. Bom, vamos começar. Então, vamos lá. pH, vamos analisar separadamente, primeiro ponto, né? Então, pH deu 7,37. Gente, o pH deu normal, né? Ficou entre 7,35 e 7,45, tá? Então, eu vou botar aqui normal. Certo? Agora, ele tá mais pendente, a gente faz uma pendência, né? Uma tendência. Ele tá mais perto do 7,35 ou ele tá mais perto do 7,45? Confere comigo que ele está mais perto do 35, né? Então, só 2 casinhas, né, decimais a mais. Então, eu vou colocar ele com tendência para acidose. Tá? Então, o pH dele deu normal, ok? Mas eu coloquei aqui uma tendência, a gente chama de tendência. Tipo assim, quem é que tá ganhando? Se for para ele, né, tiver ruim, quem é que tá ganhando? Ele tá tendendo mais para acidose do que para a alcalose, tá? E a pressão parcial de CO2, né, deu 50. Então, tá normal a pressão parcial de CO2? Não. O normal seria 35 e 45. Né? Deu 50, então acima de 45 significa o quê? Acidose. Abaixo de 35 significa alcalose. Como está acima de 45, né, 50, então deu acidose.
Bom, e o bicarbonato, né, deu acima de 26. Acima de 26 significa alcalose. Se fosse abaixo, o bicarbonato abaixo de 22 seria acidose. Então, deu aqui, como eu tenho muito bicarbonato, eu tenho alcalose. Pronto, então vamos interpretar gaso. O primeiro nome, Paula, eu posso dizer que o pH está normal ali? Não, gente. Eu só poderia dizer aqui que o pH dessa gaso estaria normal se todos esses três derem certo, tá? Se os três derem certo, aí eu boto pH normal, essa é a resposta. Mas eu não posso dizer que esse pH está normal. Ele está dentro dos valores de normalidade, mas eu tenho que dizer, eu tenho que dizer que esse paciente tem uma tendência. Por quê? Porque, veja só, ele está normal, mas ele está se matando. Tá entendendo? Ou seja, ele está normal, mas a pressão está uma luta de guerra entre a pressão parcial de CO2 e o bicarbonato. Então, eles não estão normal. Então, tá uma briga de... Ele tá normal o pH, mas tá uma briga de guerra, de foice no organismo dele, tá? Porque a gente viu que esse sangue tem que estar neutro, né? Senão não vai nutrientes, o paciente morre. Tá? Então, o que é que a gente... o primeiro nome, quem determina sempre é o pH. Então, o pH, a tendência dele deu o quê? Acidose. Então, a gente bota aí acidose. Certo? O pH, o segundo nome, a gente coloca aquele que deu igual ao pH. Quem foi que deu acidose também? Foi quem? A pressão parcial de CO2. Uma alteração aqui a gente chama de quê? Respiratória. Então, acidose respiratória. Certo? E o número 3? A gente vai olhar aquele que é diferente de pH. Tá? Então, quem é diferente de pH? O bicarbonato. Tá? Então, vamos voltar para aquela regrinha do 3. Deixa eu aqui. Tá? Então, vamos voltar para essa regrinha. Então, o que é que a gente observa? O pH tá normal. Eu vou usar essa regra? Não. Porque isso aqui é só se o pH não estiver normal. Mas o pH dele não tá normal, né? Então, se o pH tá normal, eu vou usar essa regra. Então, esse número 3 da gaso pode ser completamente compensado ou parcialmente compensado. Como é que eu sei disso? Eu vou olhar aquele que é diferente do pH. Se o diferente de pH está ajudando, a gente diz que é completamente compensado. Se o diferente de pH não ajuda, o pH, aí a gente diz que é parcialmente compensado, tá? Certo? Então, tira um print dessa regrinha aqui, do compensado e descompensado. Para você saber se é descompensado ou descompensado, você vai primeiro olhar o pH. O pH está normal ou não está normal? Nessa situação desse paciente aqui, está normal. Então, pode dar completamente compensado se o diferente de pH ajuda ou se o diferente de pH não ajuda, que vai dar parcialmente compensado. Então, voltando para cá. Gente, o diferente de pH, né, ele está ajudando ou não está ajudando. Então, o diferente de pH foi esse daqui, bicarbonato, alcalose. Então, ele está ajudando sim. Por quê? Porque as pessoas aqui, essa pessoa está morrendo aqui no ácido. E o que ele está fazendo? Jogando mais ácido? Não. Quando é que eu digo que ele não ajuda? Nessa situação aqui. Se eu colocasse mais ácido, ele tá todo, né? Tá todo com ácido. Aí eu boto mais ácido aqui, não estaria ajudando. Qual é a situação que eu também não estou ajudando? São duas situações. Ou você coloca mais ácido aqui, nessa situação, você colocando aqui mais ácido, ou você ficando normal. Imagina, você tá todo cheio de ácido em cima de você e eu tô aqui normal. Não, não tem que estar normal, não. Tem que jogar alcalose em cima de vocês para neutralizar, tá? Então, esse aqui, ele tá ajudando. Tá? Então, se ele está ajudando, o contrário do pH está ajudando, então significa o quê? Olha a regrinha. pH normal, quem está ajudando, a gente chama de completamente compensado. Se não está ajudando, parcialmente compensado, tá? Que é diferente desses que estão aqui embaixo, tá? Então, como ele está, o diferente de pH
está ajudando, ou seja, está deixando o indivíduo mais neutro, tá? Então, vocês sabem, como é que a gente deixa o indivíduo mais neutro? Misturando ácido. Se eu boto ácido com ácido, vai ficar o quê? Ácido. Isso é bom? Não. Se eu boto ácido se eu boto alcalose com mais alcalose, isso é bom? Não, porque ele vai ficar alcalino. Eu tenho que deixar neutro. Como é que eu deixo neutro? Eu misturo ácido com básico. Então, eu estou ajudando, né? Então, como o contrário de pH está ajudando, então eu boto completamente compensado. Então, esse terceiro nome aqui é completamente. Então, a resposta para essa gasometria aqui é acidose respiratória completamente compensada. Como eu digo assim, é uma das melhores casos que a gente está tendo aí, nessa situação aí, em relação a liberar a dieta, né? Porque ele está compensado, né? O pH está normal, mas tem uma tendência para acidose. Então, é uma situação que você fica mais tranquilo de liberar a dieta, tá? Bom, vamos lá. Tem mais um, né? Eita, calor, gente. Deixa eu ligar lá aqui, tá barulho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual foi a última, né? A última gaso é 7,49. Pressão parcial deu 42 e bicarbonato 30. Tá? Então, vamos trazer esses valores para cá. Aqui deu 49, a última gaso, né? Pressão parcial de CO2, aqui deu 42. 42. Não, deu 30 aqui, né? Então, vamos lá. Nesse número aqui, deixa eu pegar aqui. Esse número 3, gente, para você nunca esquecer, você vai sempre olhar o pH, se está normal ou não, e depois você vai ver o diferente de pH. Você nunca vai esquecer isso, tá? Então, vamos lá. 7,49 de pH está acima de 7,45. Então, esse indivíduo ele está em alcalose. Se esse pH tivesse abaixo de 7,35, seria acidose, tá? Pressão parcial de CO2 deu 42. Então, se a gente for ver aqui, ele tá normal, né? Então, tá normal. Certo? Pressão parcial de CO2 ficou entre 35 e 45, 42 deu normal. E pressão parcial, e o bicarbonato deu 30. Então, quando o bicarbonato está acima de 26, dá o quê? Alcalose. Se tivesse abaixo de 22, seria alcitose, tá? Bom, vamos lá. Primeiro nome que determina, da gaso, pH, alcalose. Segundo nome, aquele que é igual ao pH. Aqui, o primeiro nome quem determina é o pH, o segundo nome é aquele que é igual ao pH. Quem deu igual ao pH? O bicarbonato. O bicarbonato é uma alteração o quê? Metabólica. Então, terceiro nome, quem determina? Primeiro, você tem que fazer duas coisas. A primeira é olhar se o pH deu normal. O pH deu normal? Deu normal? Não. Deu acima, né? Então, aí você lembra desta regrinha aqui. Tá? O pH deu normal? Não deu normal. Então,
se não deu normal, ele só tem essas duas opções para o número 3. Ou ele pode ser parcialmente compensado ou descompensado. Vai depender se o diferente do pH. Então, o primeiro, né? Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Que esse número 3... Eita. Oxe, é isso. Pronto. Opa. Esse número 3, a gente só tem essas duas opções. Por quê? Porque o pH dele não deu normal. Se o pH não deu normal, a gente só tem essas duas opções. Ou seja, aí o segundo passo, primeiro eu olho o pH para saber as opções que eu tenho. Então, como eu vi o pH não está normal, eu só tenho essas duas opções. Depois, o segundo plano, eu vou ver aquele que é diferente do pH. Então, quem é que deu diferente do pH, né, nessa situação? Então, o diferente do pH foi a pressão parcial de CO2. Se ela ajuda, vai ser parcialmente, se o diferente de pH não ajuda, no caso, se ela ajudar, vai ser parcialmente compensado. E se não ajudar, descompensado. Paula, o diferente do pH tá ajudando? Não. E tá doida? Mas, professora, ele tá normal. E é pra tá normal? Se teu pai tá caindo no poço, tu tem que ficar normal, é? Não, tu tem que ajudar ele, né? Então, ó, vê, a pessoa tá em alcalose. Em alcalose, a gente tem que deixar ele o quê? Neutro. O certo era esse aqui tá em acidose. Aí eu dizia, tá ajudando. Mas ele não tá ajudando. Você tá morrendo lá com a alcalose e a pessoa tá assim, ó, de braço cruzado. Então, não tá ajudando. Quando tá normal, não tá ajudando. Então, se não tá ajudando, não ajuda, é o quê? Descompensado. Então, aqui é descompensado. Agora é isso, minha gente. Eu aprendi sozinha, viu? Digo logo, porque pegando os livros e estudando, aqui eu tô entregando de mão beijada. Porque a professora dava aula, tipo assim, tipo 10 minutos. Não tinha nem chance de tirar dúvida, de perguntar nada. E pronto. Aí tive que aprender apanhando, né? E depois aí meu rodízio de estágio foi no Barão de Lucena. Aí tive que interpretar caso de UTI, né? Aí eu fiquei doidinha lá, mas assim, com fé em Jesus Cristo, a gente se esforça, né? Treina, isso é treino, isso é treino, tá? Então, só para vocês tirarem um print aqui, a resposta dessa gaso aqui, dessa última gaso é alcalose metabólica descompensada, tá? Então, opa. Eita. Pronto. Respondi essa primeira questão. Aí a segunda questão, que é qual a recomendação de energia e proteína, né, de carboidrato e gordura para esse paciente? Isso é muito importante, peço muito isso na prova, viu? Então, a recomendação, gente, de 25 a 30 quilocalorias por quilo, tá? Então, eu sempre peço para vocês calcularem o VET do paciente com sepse. Os valores mínimos, se eu pedir mínimo, você usa 25 e multiplica pelo peso. Se eu pedir um VET, a energia do paciente acima de 30, ou se eu peço a recomendação máxima, né, do paciente com sepse, você pega 30 e multiplica pelo peso, para achar o VET, tá? Bom, a proteína, a gente viu que varia de acima de 1,2, a 2 gramas por quilo de peso, tá? Existem várias recomendações, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem a AS, tem a ES, tem, né? Eu, particularmente, gosto mais da ESPEN, mas pode usar qualquer um. Tá? Então, aqui está a recomendação, a resposta de carboidrato é de 40 a 55, né, em relação ao VET. Se ele tiver na parenteral, você usa de 3 a 4 gramas por quilo de peso, tá? Mas se tiver por sonda ou por outras coisas, ou por via oral, é de 40 a 55% do VET.
Gordura é de 25% a 30%, tá? E proteína é de 1,5 a 2 gramas na fase de aguda e de 1,5 a 2,5 na fase de desnutrição grave, na fase de anabolismo. Gente, a recomendação que eu mais gosto é essa da Aspen, né? Que ela é mais atualizada, porque se você for ver, essa aqui é 2006, né? E não atualizaram ainda. Então, essa aqui da Aspen é que usa entre 1,2 a 2 gramas por quilo de peso, tá? Então, a resposta seria de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso, é uma dieta hiperproteica. Gordura, né, de 25% a 30%. Lembre-se que se eu pedir recomendação, são números, né, de 25% a 30%. Tá? Muita gente errou isso na prova. Recomendação são números, de 25% a 30%. Se eu pedir conduta, aí é normolipídica. E recomendação de carboidrato é de 40 a 55, né, uma normoglicídica, conduta. Tá? Então, é isso. Deixa eu botar aqui. Eita. Então, eu botei aqui proteína, né? De 1,2 aqui de 1,2 entre, né? 1,2 e 2 gramas por quilo de peso. Gente, se eu digo entre 1,2 e 2 gramas, você não pode usar 1,2 não, é para cima, tá? Aqui é o carboidrato, que a resposta seria essa, né? Eu pedi recomendação, então seria números, tá? Veja aqui, ó. Então, recomendação. E gordura, lipídio, 25% a 30% do VET. Então, basicamente, essa seria a resposta, tá? Fechou. E a última questão da sepse, quais os parâmetros devem ser monitorados nos pacientes com sepse, além da gasometria, e quais os valores de referência, tá? Então, basicamente, eu acho que eu trabalhei isso na aula. Só um minuto aqui, vou mostrar para vocês. Vixe, Maria, não dá nem para ver. Deixa eu ver. Creio em Deus, pai. Não, peraí. Vou olhar e me mostrar no slide, tá certo? Bom, basicamente, quais são os parâmetros que a gente vê? A gente vê pressão, vou começar pela a primeira, né? Então, saturação de O2. Então, aqui, tem um slide aqui que tem. Ó, aqui tem alguns, digamos assim, alguns valores, né? Então, por exemplo, pressão, saturação de O2 acima de 70%, isso é bom, tá? Até na aula eu falei 65%, mas assim, gente, é uma margem, tá? O ideal mesmo é que a saturação esteja acima de 90%, tá? 100%, tá ótima, né? A saturação, né? Então, mas se a saturação fica entre 60%, né, e 90%, não tá uma saturação boa. Mas o que você não pode liberar para esse paciente é quando a saturação de O2 dele está abaixo de 65, né? Abaixo de 70. Isso aí pode ser um indicativo de não liberar a dieta, tá? Então, deixa eu botar aqui, avaliação hemodinâmica. Vou botar aqui assim na resposta. Hemodinâmica. Eu vou botar assim, eu vou botar paciente, como a gente usa na prática, paciente hemodinamicamente estável. Ou seja, um paciente que não libera dieta, né? Hemodinamicamente instável, perdão. Ou seja, é um paciente que está morrendo. Então, como é que eu sei quais os parâmetros que eu vou olhar para ver se eu vou
liberar a dieta ou não. Um é a gasometria, que a gente acabou de ver, né? Só que fora a gasometria, a gente tem outros parâmetros que a gente analisa, né? Então, além da gasometria, a gente olha quem? Deixa eu aumentar. Além da gasometria, a gente olha a saturação de O2. A saturação de O2, quando é que ele está instável? Quando está abaixo de 65. Ó, gente, essa situação de você não liberar a dieta. Então, gasometria alterada, né? Que essa gasometria tem que dar normal, neutra. Se der um ou outro, aí já tem a gasometria alterada. Saturação de O2, né? Menor que 70, né? 65%. Uma porcentagem abaixo de 65, outras referências colocam 70, então é algo que a gente fique atento de talvez não poder liberar a dieta. Pressão, né? Então, quando é que a gente, digamos assim, qual o cuidado que a gente tem que ter? Acho que tinha até um slide aqui da pressão arterial. Acho que não está mais aqui. Não tá? Mas aí eu vou colocar aqui. Em relação à pressão arterial. Então, a gente sabe que tem a sistólica, que é quando, no caso, ocorre uma contração do coração. E tem a diastólica, que é quando tem um relaxamento do coração. A sistólica, o normal é 120, né? Não é o famoso 12 por 8, que na verdade o certo é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, quando está abaixo, né? A sistólica está abaixo. Cadê? Abaixo, né? De 120. Né? Então, às vezes eu pego paciente com 60, 70, minha gente, isso é muito baixo, tá? Então, não é normal uma pressão dessa, né? E a diastólica, inferior a 80. Tudo isso, gente, milímetros de mercúrio, tá? A unidade. Bom, gente, mas, professora, a senhora disse que era quando a diastólica tivesse abaixo de 65. E é porque na aula eu já botei o extremo. E, tipo assim, essa situação não tem condições de liberar a dieta nessa situação, tá? Mas o valor normal da sistólica é 120 e diastólica é 80. Então, tudo que tiver abaixo disso, né? Então, ou acima disso, né? Acima disso, já é uma coisa que a gente precisa ficar atento se vai liberar a dieta ou não. Tudo aquilo que foge do normal aí, nessa situação aí, a gente tem que ficar atento, tá? Agora, quem botou abaixo de 65 tá errado? Não, eu considero também na prova. Porque eu já botei o caso assim, tipo assim, o que a gente pega na prática com sepsia é de não liberar, tá? Mas aí, como aqui eu tô pedindo o valor de referência, né? Eu tô botando os valores de referência, tá? Bom, e a outra coisa é o uso de droga vasoativa. Ou seja, adrenalina, norepinefrina. Então, ou seja, esse coração só está funcionando, né? Porque está colocando esses hormônios aí na beira do paciente. Então, a gente tem que ficar atento, né, com o uso, né, de droga vasoativa. Que assim, gente, a partir de 50, a gente já diz assim, que tipo assim, é muito grave, né? Então, de 50, né, de 50 a 100 microgramas, né, por minuto, já tem uma contraindicação, né? Ou seja, esse paciente só está respirando, o coração só está batendo por conta desses valores, né? Na aula, eu coloquei o extremo, porque na prática a gente pega isso, a gente pega uma droga vasoativa de 150. Então, na aula, eu botei um exemplo, ó, mesmo, de como não liberar a dieta do paciente, usar 150 microgramas, né, de
Droga vasoativa é algo muito, muito alto. Não é uma coisa para você liberar a dieta para esse paciente. Tá? Então, eu vou botar aqui o valor de referência superior entre 50 a 100 microgramas por minuto. Tá? E, por fim, o lactato. O ideal, gente, é que ele tivesse abaixo de 2. Né? Então, de 2 para baixo. Então, acima de 4, não é ideal. Tá? Então, fica atento a isso, porque aqui, gente, eu estou colocando numa situação de um paciente instável, né, que não libera dieta, ou seja, os piores valores. Então, gasometria alterada, saturação de O2 abaixo de 65%, pressão arterial abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio, uso de droga vasoativa a partir de 50 e o lactato acima de 4, né? Ou até mesmo acima de 2, eu considero aqui 4 ou 2, porque o ideal é que esteja abaixo de 2. Ah, Paula, e quando o paciente está estável, que eu libero dieta? Lembrando, gente, que para a gente zerar a dieta, 3 desses parâmetros, se 3 desses parâmetros, por exemplo, esses 3 primeiros, derem alterados, já zera a dieta. A gente vai olhar, né, todos esses parâmetros, são 5 parâmetros, se 3 desses derem alterados, a gente zera a dieta, tá? Não é só um que você tem que olhar isoladamente, não, para zerar a dieta do paciente, deixar ele em jejum. Quando é que a gente diz que a gente libera a dieta, que é uma situação que o paciente está estável, ou seja, ele não está para morrer e nem está para viver. Então, nessa situação que ele não está para morrer, a gente pode liberar a dieta. Então, a gasometria dando normal. Quando é que a gasometria dá normal? Quando aqueles 3 parâmetros, pH, pressão parcial de CO2 e bicarbonato, der normal. Saturação de O2 maior que 90. Eu vou botar aqui 70, porque aí a gente já pode liberar a dieta, né? Ou 65. Aí a gente já, são valores que a gente já pode liberar a dieta. Pressão arterial, vou botar aqui, próximo, né? Entre 120 e 180. O limite da pressão arterial, gente, é 130. Até de 120 a 130, né? E de 80, né? Nessa margem, né? De até 90, de 80 a 90, é aceitável, tá? Mas acima disso, ou muito abaixo de 120 por 80, não é. Uso de droga vasoativa abaixo de 50, olha que coisa boa, né? A situação desse paciente. Tá usando pouca droga, né? E o lactato abaixo de 2. Vê. Opa. Nessa situação, gente, você pode liberar a dieta para o paciente de olho fechado, tá? Então, por isso que vocês viram muito na prova de residência. Gente, um paciente hemodinamicamente instável. Zero dieta, nem via oral, nem via oral, nem parenteral, nem sonda, nem nada. Paciente está hemodinamicamente estável, você inicia por via oral. Se não der certo, se ele ingerir abaixo de 60%, você vai para a sonda. Se a sonda não der certo, você vai para o parenteral. Então, é basicamente isso, tá? Bom, gente, como outro exercício é gigante também, aí eu vou deixar para a próxima aula eu liberar, responder os outros exercícios, né? Que ainda está faltando de hepato e de APLV, né? Porque o vídeo já está grande, gigante, e vai ficar maior ainda. Então, vou encerrar por aqui e na próxima aula a gente finaliza a correção de todos os exercícios. Eita, meu Deus. E eu sei mais onde é que eu faço. Sei lá, toda vez eu me enrolo. Onde é que eu encerro? Aqui, achei.